Todo objeto é uma sensação nossa. Toda arte é a conversão de uma sensação em objeto. Portanto, toda arte é a conversão de uma sensação em outra sensação. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Literatura Voa. E hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre algumas provocações que nos foram propostas aí pelo Daniel Arassi, neste seu livro muito interessante, muito incrível, intitulado Nada se Vê. É um livro que foi lançado em 2000, lá na França, e aqui no Brasil chegou um pouco mais tarde. Essa publicação da editora 34, ela é de 2019, recente. É um livro, inclusive, muito bonito, que tem umas gravuras muito bem trabalhadas, né? Até porque a proposta é dialogar acerca das pinturas do Renascimento italiano. O Daniel Arassi, ele foi um grande mestre aí do Quattrocento, né, digamos assim, do período inicial do Renascimento italiano. E ele tem uma particularidade muito interessante ao escrever, que é a seguinte: ele tenta trazer para nós uma visão não muito acadêmica dentro do hermetismo da academia. Isso é muito bacana de se constatar. Ele tenta o tempo todo aproximar a pintura que ele está analisando de nós, leitores. É como se ele estivesse conversando com a gente. A linguagem dele é muito fluida e desperta curiosidade nesse sentido. O tema do visível, para quem gosta de estudar essa questão teórica do visível, eu me lembro aqui, tem o Maurice Merleau-Ponty com aquele texto dele também incrível, O Olho e o Espírito, né? O Merleau-Ponty, que ele falava justamente que o pintor é uma espécie de espelho do mundo, no sentido de assimilar aquelas imagens, mas não retê-las, né? Refletir, passar adiante essas imagens. De que maneira, né? De que maneira que a construção de cenas do mundo, elas são perpetuadas na pintura e passadas adiante para que posteriores visitantes possam observá-la e indagar certas questões. Então tem muito daquilo do Fernando Pessoa, do sentir é criar. Qual é a mensagem que a pintura tenta transmitir? Qual provocação ela tenta jogar na nossa cara, a ponto de, muitas das vezes, nos virar do avesso? A gente pode pensar nesse sentido. Mas uma pintura ela tem essa condição? Sim, ela tem. Nem sequer cogitado a possibilidade de mensagem oculta. Então, o Daniel Arassi ele vai muito nessa linha, e este texto dele aqui, chamado O Olhar do Caracol, em que ele analisa, ele conversa conosco, né? Vamos colocar nesses termos, uma pintura do Francesco del Cossa, intitulada Anunciação.
é uma pintura de 1470, 1472. Como eu falei, o Arace está aqui no território dele, né? O território do Renascimento, né? O Renascimento que teve o seu apogeu na Itália nos primeiros anos do século XV, em especial, teve toda aquela reverberação criativa, criadora, né? Que teve assim uma relação com a cultura greco-romana, mas que chega a superar, em termos estéticos, toda essa linhagem, toda essa influência clássica. E o interessante é que a pintura que o Arace analisa, ela tem esses elementos aí da cultura clássica. A coluna central é um elemento que logo quando a gente bate o olho na pintura, isso vem assim meio que em primeiro plano, juntamente com a figura do anjo Gabriel e da Maria, mas tem essa coisa de todo um construto aqui arquitetônico, algo belo, mas também muito sistematizado em termos estruturais. Então, reparem, né? Pegando carona naquilo que o Saramago muito bem nos disse certa vez, né? Se puderes olhar, vê. Se podes ver, repara. Então a gente tem que reparar nesse sentido da observação mais precisa, uma observação mais atenciosa. Então, logo assim, de início mesmo, quando olhamos para a pintura, o que nos salta aos olhos, além de todo esse construto que eu acabei de relatar para vocês, que eu acabei de configurar, é a presença do caracol. É aquilo que o próprio Arace chama de gastrópode, né? Um outro nome para o caracol. Então nós temos aqui, poxa, o que nos vem à mente, pelo menos uma mente curiosa, né? O que nos vem logo de cara é o seguinte: o que o Francesco Del Cossa ele quis dizer ao inserir este ser diminuto aqui na pintura e quase que num primeiro plano, algo que nos salta aos olhos, quase que salta para fora da pintura. Então vamos assim ler o primeiro parágrafo aqui, um trecho do primeiro parágrafo do texto, só para a gente sentir também como que é o estilo de escrita do Arace. Então ele começa da seguinte maneira: já estou vendo tudo. Dois pontos. De novo você vai dizer que eu exagero, que me divirto, mas acabo interpretando além da conta. Divertir-me, não peço nada mais do que isso. Quanto a interpretar além da conta, é você quem exagera. É verdade, eu vejo muitas coisas nesse caracol, mas, afinal de contas, se o pintor o pintou dessa maneira, é claro que foi para que nós o víssemos e nos perguntássemos o que ele está fazendo ali. Você acha isso normal? No suntuoso palácio de Maria, no momento, ó quão sagrado, da Anunciação, um enorme caracol avança, com os olhos bem estendidos, do anjo em direção à Virgem, e você não tem nada a dizer? E em primeiríssimo plano, por pouco não vemos o caminho que a baba traça atrás dele. No palácio tão limpo e tão puro de Maria, a Virgem Imaculada, esse baboso gera uma desordem e,
ainda por cima, ele é tudo, menos discreto. Então, neste trecho aqui, a gente percebe o seguinte, como que o Horácio, ele conversa com a gente, como que ele se propõe, né, a trocar essa experiência de observador conosco, que também agora somos observadores. E o interessante é que ele coloca assim as coisas como não se ele fosse um mestre da pintura renascentista, não, é como se ele fosse um amigo nosso conversando com a gente sobre a pintura, como se nós estivéssemos mesmo que batendo um papo descontraído. Muito interessante essa abordagem dele. Agora, neste parágrafo, uma coisa que particularmente me despertou a atenção foi essa coisa da suntuosidade do Palácio de Maria, né? A gente pode pensar o seguinte, poxa, mas Maria, ela vivia num palácio suntuoso? Evidentemente que não. E o caracol, ele de certo modo, ele vai, como pode dizer, rasurar essa noção da suntuosidade do palácio. É como se ele fosse um ser não permitido ali em meio a toda aquela configuração rica e clássica e etc. Bom, continuando aqui então um pouco mais, né? Ele diz, longe de escondê-lo, esconder o caracol, o pintor o colocou sob os nossos olhos, incontornável. Acabamos não vendo nada além dele, não pensando em nada além dele. A não ser isto. O que ele faz ali? Não pensando em nada além dele. Quando a gente olha para esse caracol e não conseguimos desviar a atenção, é muito interessante a gente realizar aqui uma correlação teórica com o Roland Barthes, quando ele escreveu o seu livro Câmara Clara, em que ele analisa a fotografia, ele cria um conceito muito interessante ali, um dos conceitos que ele cria, né? A questão do punctum bartiano. O punctum, né? Punctum é um verbo latino, pungere, que significa picar, furar, perfurar. Aquilo que é pungente, que corta, fere, alfineta. Então a gente tem que pensar assim, poxa, no espectro de uma fotografia, muitas das vezes existe um elemento ali que captura automaticamente o nosso olhar. A nossa atenção. E é justamente esse elemento que o Barthes considera como ponto, né? Eu vou colocar aqui uma foto juntamente com uma fala do Barthes. Ele diz assim: como espectador, eu só me interessava pela fotografia por sentimento. Eu queria aprofundá-la, não como uma questão, um tema, mas como uma ferida. Vejo, sinto, portanto, noto, olho e penso. Então a gente tem que constatar o seguinte: em toda imagem existe um elemento ali que salta aos olhos. Mas a questão é, em determinadas imagens, certos detalhamentos saltam aos olhos. E isso é muito evidente aqui na pintura do Francesco Del Cossa, no caso do nosso amigo caracol. Agora, isso foi totalmente intencional por parte do artista. Nas fotografias, muitas das vezes, isso não é intencional.
Podemos pensar assim, o sujeito está na praia tirando uma foto de um casal apaixonado e a poucos metros nós temos ali um cachorro cavucando o chão, enterrando um osso, não sei, e talvez isso possa chamar muito mais atenção do que o próprio casal. Isso foi não intencional, a fotografia capturou isso de forma não intencional. Então é justamente isso que o Barthes trabalha também aí por meio do seu conceito de punctum e tudo mais. Mas voltando aqui à pintura do Francesco Del Cossa e à análise do Arace, a gente tem que pensar o seguinte: qual a funcionalidade, qual a mensagem, qual a importância desse nosso querido caracol aqui na pintura. Então é justamente isso que ele vai desenvolver ao longo do seu artigo, né? Vamos continuar um pouco mais com a leitura, então. Na página 24, ele diz assim, depois dele indagar várias vezes, né, qual o significado do nosso caracol e etc. Aí ele diz assim, você tem uma solução. Sempre a mesma, a iconografia. Uma vez mais, ela aplaca as suas inquietações e responde todas as suas perguntas. Eu também li o texto do Journal of the Warburg and Courtauld Institute, em que uma especialista erudita oferece o texto e a imagem que explicam o caracol de Cossa. É bem simples. Se aqueles bravos primitivos acreditaram que o caracol era fertilizado pelo orvalho, ele facilmente se converteria em uma figura da Virgem, cuja semeadura divina era comparada, entre outras coisas, à fertilização da terra pela chuva. Horate coeli, destilai, ó céus, dessas alturas. A iconógrafa erudita vai ficando tão segura do seu argumento que apresenta a prova daquilo que aventa. Uma imagem, uma péssima gravura que, acima desse texto mariano, traz alguns caracóis regados por grossas gotas celestes. Para você, o caso está encerrado, fim de papo. O caracol é uma figura da Virgem no momento da anunciação. E, de agora em diante, o Journal of the Warburg and Courtauld Institute é garantia disso. Opa! Adjudicado, pode embalar, está vendido. O que ele está querendo dizer aqui? É uma provocação que ele está fazendo para nós. Uma provocação no sentido da gente ir contra aquelas interpretações da academia, aquelas interpretações consagradas pelos críticos, que muitas das vezes fecham a possibilidade de interpretação. Ele coloca aqui, ele ridiculariza, que a verdade é essa, ele pega um pouco pesado aqui com essa coisa do Journal of the Warburg e etc. Ele coloca, ele cita esse jornal que tem um nome, digamos, um tanto pomposo, né? Fazendo menção ao Aby Warburg, que foi um intelectual de renome, um grande homem aí da investigação, digamos assim, intersemiótica e etc. Depois a gente pode comentar um pouco sobre o Warburg com vocês, mas ele não quer aqui, de maneira nenhuma, desmerecer o Warburg. Ele só traz o nome do Warburg porque este intelectual ele se tornou um consenso na academia. Então é como se o nome do Warburg oferecesse um peso aqui para o jornal. É como se o ditame do jornal fosse um regramento,
fosse algo assim definido. Olha, o que o jornal disser está válido. Então ele coloca aqui, poxa, essa pesquisadora, ela entende que essa questão do caracol é normal aí nas pinturas marianas que retratam essa questão da anunciação e etc, etc. Só que não. Aí ele dá alguns exemplos, ele mostra pra gente que não. Então, assim, a arte, a gente tem que pensar, poxa, caramba, ela foge das definições, ela foge dos academicismos, né? Por mais acadêmica que ela se torne, ela o tempo todo procura fugir desses universos fechados. A gente pode pensar naquela frase do Adorno, né? A arte é a magia que liberta a mentira de ser verdadeira. O interessante é que dentro disso que eu acabei de falar, né, sobre a arte se insurgindo contra as imposições, contra os academicismos, é interessante que quando ela faz isso, ela acaba criando, né, um outro tipo de estabelecido, um outro tipo de establishment, vamos colocar assim. Um exemplo, o caso das vanguardas europeias, né, que na época se revelaram como grandes avanços da arte, grandes respostas da arte àquele momento de transição e ebulição secular, mas que, com o andar da carruagem do tempo, todos aqueles ismos se tornaram ismos consagrados e vieram a ditar, né, novos regramentos, etc. Então, é interessante a gente constatar que a arte ela sempre busca a renovação, mas em determinado momento essa renovação ela se torna institucionalizada, passível de ser rasurada também. Né? Então é sempre um dilema interessante a arte. Né? Aí aqui, num dado momento, né, ele diz assim, na página 25, ele, o Arás, ele fala assim: a iconografia de vocês cumpriu sua função, esmagou o caracol. Ele está se referindo aos acadêmicos, aos especialistas da arte. Ele não incomoda mais, né? Ele, o caracol. Decididamente, os iconógrafos são os bombeiros da história da arte. Vai ao encontro do que eu estou dizendo. Estão ali para acalmar os ânimos, para apagar o fogo que corria o risco de iluminar essa ou aquela anomalia. Anomalia essa muito bem-vinda. Pois ela os obrigaria a olhar mais de perto e a constatar que não é tudo tão simples, tão evidente quanto vocês gostariam que fosse. Né? Então, é justamente aquilo que eu coloquei agora para vocês. Então, assim, o caracol, ele representa a transgressão dentro daquela visualização ali de um conteúdo renascentista. Mas aí é que tá, a grande surpresa vem agora, né? E ele faz aqui, ele vai citando outras pinturas, ele fala de uma pintura que ele não considera muito boa, né? Ele coloca aqui, ele chama de Anunciação Medíocre, né? Do Girolamo da Cremona. Poxa, aí eu observei o quadro, eu pensei assim, poxa, se isso for medíocre, eu não concordo que seja medíocre, mas ele está estabelecendo um termo de comparação entre as pinturas, entre os artistas, né? Enfim, eu acredito que ele goste muito mais do Francesco Del Costa do que do Girolamo da Cremona.
mas ele usa a pintura do Girolamo para dizer que o argumento da catedrática anterior que está por fora, que não corresponde. Bom, enfim, aí dando prosseguimento, ele cita mais um outro momento aqui da arte, né? Ele, quando fala do Piero, ele está destacando aqui para nós aquela questão da arquitetura, que ele acha muito interessante e que tem uma relação muito direta com o sentido total daquela pintura. Gostaria de que vocês olhassem novamente para ela e observassem, né? Vamos lá, nós temos, então, segundo a leitura do Arás, nós temos toda uma simetria aqui que nos faz dialogar com os elementos cruciais da pintura, que são 4 imagens aqui, que são 4 signos, vamos colocar nesses termos semióticos que nós estamos utilizando. O primeiro deles, aliás, antes dos 4 elementos, nós temos um elemento que também chama atenção, que é o elemento da arquitetura, que ele o Arace salienta aqui no texto como também sendo uma prática, né, de imagens utilizadas pelo Renascimento, como é o caso do Piero della Francesca. O exemplo, vamos observar aqui agora, nós temos essa pintura que ele menciona, essa Anunciação aí, também de 1470. Mas voltando aqui para o nosso quadro do Francesco del Cossa, fora essa estrutura arquitetônica, nós temos 4 elementos aqui que são interessantes e que dialogam entre si, formando um quadrilátero interessante.